Antônia Fontinelli diz que não é racista e que tem até amigos negros. Virgínia e Zé Felipe brigam por dinheiro. Trisal gay se casa depois de terminar. Homem vai parar em hospital com cenouras na região íntima. Igor Cabral, o homem dos 60 socos em namorada, teve relacionamentos com outros homens. Azealia Banks ataca gays e trans e fãs se revoltam. Essas e outras no nosso rolinho de notícias agora no ar. Olá, minhas rolinhas, eu sou Márcio Rolinho, criador e apresentador deste semanal de notícias, onde a gente debulha ou requenta tudo o que aconteceu durante a semana. É muito importante que você siga o canal, coloca seu dedinho aí, só leva 1 milésimo de segundo pra você curtir os nossos vídeos todos os dias da semana. Tem farofa, tem briga, tem fofoca, tem coisa muito séria aqui, e no domingo tem o nosso jornalzinho. Aqui debaixo tem o nosso Apoia-se. Assina o Apoia-se e participe do nosso grupo, onde a gente discute as pautas, fofoquitas que não podem ser contadas aqui e muito mais. Vamos de notícias. Amarelou, aliás, alaranjou, né? Abrindo aqui a edição com os assuntos de política, como sempre, temos aí a notícia de que, após prometer que o tarifaço entraria em vigor agora no dia 1º de agosto, o governo dos Estados Unidos da América adiou a aplicação para 7 de agosto. A ordem executiva assinada por Donald Trump impõe tarifas de 10% a 41% a dezenas de países, incluindo o Brasil, que terá taxa recíproca de 10%, mas com possibilidade de aumento para 50%. As medidas reacendem a guerra comercial iniciada em abril e setores como saúde já foram até afetados após o Trump pressionar as farmacêuticas e reduzirem preços, derrubando ações de algumas farmacêuticas. Enfim, o fato é que o presidente do Brasil resolveu enfrentar essa retaliação do governo estadunidense como um grande estadista que ele é, recebendo elogios inclusive de jornais do mundo inteiro, dando uma lição a outras nações, inclusive europeias, tá? De que se mantém firme diante de uma ameaça deliberada e infundada como essa, que incluiu a sanção de diversos direitos do ministro Alexandre de Moraes através da famigerada Lei Magnitsky. Vamos acompanhando essa novela diplomática. Desperdício. A decisão do governo dos Estados Unidos de destruir um estoque de contraceptivos femininos que estava avaliado aí em 9 milhões, mais ou menos uns 54 milhões de reais, provocou forte reação internacional. Organizações não governamentais, entidades feministas e parlamentares denunciaram o ato como um desperdício e mais uma ofensiva contra os direitos das mulheres, como se não fosse suficiente. Direitos de todo mundo ele tem sancionado. Segundo informações reveladas pelo The Guardian, 18 de julho, os contraceptivos, principalmente DIUs e implantes hormonais, estavam armazenados em gel na Bélgica e seriam incinerados no final de julho na França. Os produtos foram adquiridos durante o governo do Joe Biden por meio de contratos da agência USAID e seriam destinados a mulheres em países de baixa renda, especialmente a África subsaariana. O Departamento de Estado norte-americano confirmou à agência de notícias AFP que a decisão de destruir os anticoncepcionais porque são classificados como abortivos sob a política vigente. O custo da incineração será de 167 mil dólares, quase R$1 milhão. A justificativa se baseia na chamada Política da Cidade do México, reinstaurada por Donald Trump em 2017 e novamente em 2025. Essa diretriz proíbe o financiamento de ONGs estrangeiras que realizem ou promovam o aborto. Além disso, o governo de Trump já desmantelou a USAID e cortou cerca de 9 bilhões de dólares, de ajuda internacional. Apesar da alegação de que os produtos estariam vencidos, documentos internos indicam que os contraceptivos têm validade entre abril de 2027 e setembro de 2031. Donald Trump segue na missão de dizimar nações, pessoas, minorias. Ele já cortou dinheiro de diversas fundações, inclusive de apoio ao combate à AIDS. Agora ele quer destruir as mulheres. Tenho até amigos que são. Pois é, Antônia Fontinelli se pronunciou pela primeira vez sobre a ação judicial movida pela deputada Erica Hilton, do PSOL, que a acusa de racismo e transfobia por chamá-la de preta de cabelo duro em um vídeo. Vamos relembrar o caso. E todos os parlamentares do PSOL votaram contra o projeto. Entre os votos contrários estão o de Erica Hilton. Esperar o que de você, né? Que tinha um nariz desse tamanho, um cabelo de preta, que é o que você é? Preta e um discurso mentiroso. Em sua defesa, a Fontinelli declarou durante uma live no canal TubaCast. Disse ela: "Estão me acusando de um crime de racismo, que é extremamente grave. Eu os convido a procurarem o meu passado racista. Cuidado com o que vocês vão ver. Eu estive casada com 2 homens negros. A maior parte dos meus amigos é composta por negro e gays. Eu amo as pessoas pelo que elas são, pelo caráter e não pela cor da pele."
Ela ainda afirmou que usou a expressão baseada em uma fala da própria Érica no Congresso. Disse ela: "Não fui eu que falei, eu estava na minha live reproduzindo um discurso dela, e aí eu disse, querida, você é preta, seu cabelo é duro, e isso não é demérito pra ninguém. Ela foi eleita, operou o nariz, fez o nariz branco que nem o meu, ela só usa perucas loiras lisas de branco, e isso vai contra tudo o que ela pregava assim que foi eleita. As pessoas não conseguem enxergar isso." Enfim, a ação foi ajuizada em 19 de julho no TJ, após a Fontinelli comentar uma matéria sobre a posição do PT e do PSOL contra o projeto de lei 1112 de 2023 que endurece regras para a progressão de regime em crimes hediondos. Que seja condenada. Italiana intocável. A deputada federal Carla Zambelli, do PL, está aí presa em Roma, na Itália, desde terça-feira do dia 29. De acordo com o pai da parlamentar, que é o João Hélio Salgado, ela está sem acesso aos seus medicamentos e apresenta um estado de saúde muito frágil. Só não estava frágil para fugir, né? Em entrevista ao portal Metrópolis, o pai dela revelou que sua filha sofre com episódios de desmaios e possui mais de 10 doenças, embora não tenha detalhado quais são essas doenças. A audiência de custódia aconteceu agora, nessa sexta-feira, no dia 1º, e eles decidiram que ela ia permanecer presa numa cela comum em uma prisão que já tá superlotada, tá cheia de gente. E isso vai acontecer até o processo de extradição. O pai contou que estava com a filha no momento da prisão e afirmou que não conseguiu falar com ela desde então. Ó, coitadinho. A prisão foi confirmada pelo Ministério da Justiça brasileiro e anunciada pelo deputado italiano Angelo Bonelli, que informou às autoridades italianas o local onde Zambelli estava escondida. A situação ganhou repercussão internacional devido à gravidade das acusações que recaem aí sobre a parlamentar. Segundo a apuração do Metrópolis, né, a Carla Zambelli deixou o Brasil exatamente no dia 25 de maio, poucos dias após ser condenada pelo STF. Ela cruzou a fronteira terrestre com a Argentina pela região de Foz do Iguaçu e em seguida viajou de carro até Buenos Aires. De lá, ela embarcou para um destino fora da América do Sul, chegando posteriormente à Europa, onde permaneceu até a prisão, se achando intocável. Essa movimentação ocorreu mesmo após a decisão judicial que determinava aí a sua pena, que é de pouco mais de 10 anos. A sua sentença inclui também o pagamento de uma indenização de 2 milhões, que vai ser quitada aí, vai ser dividida com o hacker Walter Dalgatti Neto, que era aí responsável também pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica, considerados gravíssimos pelo tribunal. Além da pena, vale lembrar que o STF determinou a perda do mandato da parlamentar Zambelli, que só será efetivada após o trânsito em julgado do processo, ou seja, quando ela voltar para cá. A defesa entrou, inclusive, com recurso alegando cerceamento por falta de provas importantes. No entanto, logo depois os advogados abandonaram o caso após a fuga da deputada. Bem, a gente está esperando a chegada dela aqui no Brasil. De boca fechada, o deputado federal bolsonarista Hélio Lopes, do PL, resolveu montar um acampamento em frente à sede do Supremo Tribunal Federal, STF, ali na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Com um pedaço de fita colado na sua boca, o parlamentar afirmou nas redes sociais que faz um jejum de silêncio. Ai, que bom, né, gente? Em carta aberta divulgada em seu perfil no Instagram, o parlamentar afirmou que o Brasil não é mais uma democracia e que a manifestação é um ato individual de indignação. O protesto de Hélio Lopes, segundo o próprio, se dá também contra as medidas judiciais impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, a quem ele se referiu como irmão. Disse ele: "Não precisa gostar do Bolsonaro para ver como esse homem é perseguido." Sentado em frente à sua barraca, Lopes permaneceu em silêncio, apontando para uma placa com trechos da Constituição e lendo passagens bíblicas, enquanto apoiadores transitavam pelo local. 2 livros na mão que ele sempre tem e ele não leu nenhum. A Polícia Militar acionou a Secretaria do Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal para avaliar a retirada do acampamento, uma vez que a ocupação da área é proibida desde os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, pelos quais Bolsonaro vai pra cadeia. Retiro de racistas. Gente, que matéria maluca, olha só. Uma reportagem do canal britânico Sky News revelou a existência de uma comunidade segregacionista no estado do Arkansas, nos Estados Unidos, que proíbe a entrada de pessoas negras, judias e LGBTs. Chamada de Return to the Land, de volta à terra, a iniciativa foi fundada em 2023 e se descreve como uma associação privada, indivíduos e famílias com valores tradicionais e ascendência europeia. Apesar das denúncias, os fundadores negam qualquer intenção de exclusão. No site oficial do grupo, a
proposta é se afastar de uma sociedade moderna em colapso, um discurso que reflete um posicionamento contra a imigração, a diversidade e os direitos de grupos historicamente marginalizados, como os de LGBTs. O fundador, o Eric Orwell, afirmou em entrevista recente que criou espaço para ter controle sobre quem são seus vizinhos, explicando que isso serviria para preservar a cultura branca americana. Em vídeo nas redes, ele chega a incentivar outros a fazerem o mesmo, dizendo: "Você quer uma nação branca? Construir uma cidade branca. Isso é possível. Nós estamos fazendo isso." A gente até tem esse vídeo, mas a gente não conseguiu colocar a legenda. A comunidade ocupa uma área de 150 acres e abriga cerca de 40 pessoas, com centenas de interessados ao redor do mundo que querem se tornar membros pagantes. O grupo afirma ter 6 locais nos planos, sendo 2 já ativos no Arkansas e outros em fase de desenvolvimento. De acordo com Orwell, o dono lá do negócio, os candidatos passam por um processo seletivo que inclui entrevistas em vídeo e a compra de cotas que dão direito a terrenos no local. Scott Thomas, um dos fundadores, reforma que é necessário ter herança europeia para ser aceito. A gente já viu essa história aí, né? O grupo acredita que sua estrutura jurídica como associação privada os protege de leis antidiscriminatórias e seu assessor jurídico já disse que eles vencerão qualquer processo. Questionado sobre as acusações de racismo, ele rebateu: "Não sei e nem me importo se esse termo se aplica a mim." Imagina, claro que não, né? Enfim, diante da repercussão, o procurador-geral do Arkansas, Tim Griffith, disse que ele está ciente das denúncias e que eles estão analisando o caso. Todos, todas e todes. A abertura da 15ª Conferência Mundial de Saúde de Cuiabá, que foi realizada nessa terça-feira agora no dia 30, foi marcada por um episódio lamentável de censura e transfobia institucionalizada. O prefeito da capital mato-grossense, Abílio Brunini, do PL, interrompeu a apresentação da professora Maria Inês da Silva Barbosa, doutora em saúde pública pela UFMT, por ela utilizar o termo todes durante a sua fala. A especialista abordava o tema de acesso igualitário e universal ao SUS, quando foi interrompida pelo Brunini, que ameaçou de suspender a sua participação sob a justificativa de doutrinação ideológica. Assistam ao vídeo. Em fazer uma apresentação que discuta a saúde do município de Cuiabá, sem doutrinação ideológica e sem manifestação do nome meu, eu vou suspender a apresentação, pois não agora, se a senhora puder conduzir a discussão vocacional, a discussão da saúde do município de Cuiabá, sem doutrinação ideológica, eu agradeço muito. Eu só tenho a dizer ao senhor, com todo o respeito, a sua forma de pensar, que eu tenho uma forma de pensar distinta. Dos próprios princípios do sistema único, que também sejam uma coisa de debate, eles dizem, mais do que uma política de direito. E na política de Estado, quando eu falo de equidade, eu tenho que considerar todos, todas e todos, porque essa pessoa. Eu estou falando de direito. Eu estou falando da universalidade, do acesso universal igualitário. O acesso universal igualitário é para todas e todos. Não se preocupe, o senhor não vai precisar me retirar, porque eu me retiro. Sua atitude foi prontamente reprovada pelo público presente, que respondeu com vaias e gritos. Diante da tentativa de silenciamento, a professora reafirmou o caráter técnico e inclusivo de sua fala, enfatizando que equidade só se faz reconhecendo todas, todos e todes, disse ela antes de deixar o prédio da prefeitura. Ela disse que ela estava falando de um direito de saúde, acesso universal e igualitário para todas as mulheres, todas as pessoas que não se identificam com gênero. Enfim, a prefeitura, por sua vez, reafirmou a proibição da linguagem neutra em eventos institucionais, alegando defesa
defesa da norma culta e da neutralidade ideológica, ignorando que a defesa da vida e da saúde das pessoas LGBT é uma pauta do Estado, não de opinião. Curiosamente, a programação do evento inclui o deputado Osmar Terra, conhecido por defender a cloroquina na pandemia como palestrante, sem que isso fosse considerado ideológico. Socos no elevador. Enfim, esse caso envolvendo o ex-jogador de basquete Igor Cabral continua ganhando novos desdobramentos à medida que mais informações sobre a sua vida pessoal vêm à tona nas redes sociais. Após a repercussão do vídeo em que ele aparece espancando a ex-namorada com mais de 60 socos dentro de um elevador, isso aconteceu em Natal, no Rio Grande do Norte, outras pessoas decidiram se manifestar publicamente para expor o comportamento oculto do agressor. Um homem que foi identificado com o nome fictício de Leandro procurou o portal Em Off e revelou que manteve sim um relacionamento sigiloso com Igor por cerca de 8 meses aí. De acordo com ele, o ex-atleta exigia total discrição e a relação acontecia sem alardes. Durante esse período, Leandro afirma que prestou apoio financeiro ao ex-jogador em diversas ocasiões. Disse ele: "A pessoa que eu conheci era instável, mas nunca imaginei algo tão monstruoso." Bom, na sequência, outros episódios começaram a aparecer aí. A mulher trans Alessia Vitória, por exemplo, compartilhou prints de conversas privadas com Igor, além de acusá-lo de hipocrisia. Pouco depois, um vídeo passou a circular aí no X que mostraria o Igor num clima íntimo com outro homem. No entanto, apesar do vídeo ter sido atribuído a ele, a gravação não mostra o rosto de nenhuma das duas pessoas. Vale lembrar que alguns homens também passaram a relatar supostos envolvimentos amorosos com o Igor Cabral aí nas redes sociais, basta dar uma procurada. Os relatos indicam um possível padrão de comportamento. Enquanto mantinha relacionamentos homoafetivos em segredo, Igor também protagonizava atitudes violentas contra mulheres em seus relacionamentos. Atualmente, Igor Cabral permanece preso e responde formalmente por tentativa de feminicídio. Enquanto a vítima ainda se recupera, tendo agora que se submeter a uma cirurgia de reconstrução facial. A defesa de Igor, que agrediu a namorada Juliana Garcia, pediu à justiça para que ele fique em uma cela com isolamento para preservar sua integridade física. Nas redes sociais foram divulgados endereços ligados a Igor, que é ex-jogador de basquete, com um imóvel pichado já com ameaças. A família de Igor precisou emitir uma nota pública dizendo que não tem responsabilidade sobre os atos cometidos por ele. Caso de polícia. Vamos numa rapidinha aqui, tá? Após a repercussão sobre o processo de divisão de bens que o Zé Felipe está movendo contra a Virgínia Fonseca, a assessoria do casal foi procurada pelo Léo Dias, mas informou que não vai se manifestar. O fato é que o cantor pediu a divisão de bens e solicitou uma investigação detalhada sobre o patrimônio em nome da influenciadora. Ou seja, ele não sabe quanto de grana ela tem. O valor da causa é cerca de 200 milhões de reais e Zé Felipe pediu bloqueio da metade desse valor, alegando que não teve participação ativa na administração de parte dos bens adquiridos pela influenciadora, o que levanta questionamentos sobre possíveis patrimônios que teriam sido omitidos, ou seja, aparentemente ela é muito mais rica do que ele e esse patrimônio pode ser mais que o dobro. Eles vão brigar. Cenoura entalada. Pois é, um homem procurou ajuda na UPA no município de Dom Eliseu, no sudeste do Pará, lá na minha terra, depois de prender uma cenoura no reto, que fica na parte final do intestino grosso, entre o cólon e o ânus. O caso chamou a atenção depois que um vídeo que mostra um tumulto na recepção dessa UPA e a reação aí do homem ao descobrir que precisava passar por exames antes de retirar. Esse vídeo foi publicado nas redes sociais na terça-feira, no dia 29. Assistam. Retira essa da minha bunda, cara. Causa certo. O que é isso? Essa retira essa. Após a realização dos exames, a imagem com a confirmação da presença do item dentro ali entalado no reto do homem, a equipe realizou o procedimento de remoção. Ele foi encaminhado para observação e cuidados ambulatoriais com acompanhamento médico. Bem, quem sabe aí quando saiu, não veio um bolo de cenoura com calda de chocolate. Ai, gente, que piada horrível. Desculpa, era para outro vídeo. Se ferrou! O jovem Lucas Felipe Vieira Bueno, de 20 anos, natural de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, tenta deixar a Ucrânia após ter se alistado como voluntário na guerra contra a Rússia. Ele viajou ao país em maio com a intenção de atuar como operador de drones, mas afirma que foi realocado para a linha de frente dos combates, em uma função de infantaria, ou seja, guerra, né? Nas redes sociais, Lucas disse que foi direcionado para Kharkiv, uma das regiões mais afetadas pela guerra, e que está sendo obrigado a participar de combates armados, o que, segundo ele, não fazia parte do combinado no momento do alistamento. Assistam o choro do patriota.
Eu vim para a Ucrânia como voluntário, com a promessa de trabalhar com tecnologia militar, principalmente na área de drones. Essa sempre foi a minha intenção, ajudar, mas de forma técnica. Mas desde que cheguei aqui, tudo mudou. Eles estão me empurrando aos poucos para funções de infantaria e agora me mandaram para Kharkiv, uma região de intenso combate militar. Disseram que é treinamento, mas eu não acredito mais nisso. Eles estão colocando uma arma na minha mão e me levando para uma zona de guerra sem meu consentimento. Isso nunca foi o combinado. Eu me sinto literalmente enganado. Isso aqui não é o que prometeram. Eu procurei a embaixada do Brasil, pedi apoio, contei tudo. A resposta foi que eles não podem fazer nada e eu tenho que resolver sozinho com o exército ucraniano. Eu tô sozinho no meio de uma guerra. Tô fazendo esses stories para deixar registrado tudo o que tá acontecendo. Se eu sumir, se algo acontecer comigo, vocês já sabem. E quero que outros brasileiros não passem pelo que eu tô passando. Obrigado a quem ouviu até aqui. Isso é real, isso é urgente. Tô fazendo tudo o que posso para sair dessa situação vivo. Que Deus me proteja. Bom, a gente espera que ele volte aí vivo em segurança. Hit na cadeia. A equipe do rapper Oruan, de 24 anos, anunciou o lançamento da versão deluxe do álbum Liberdade, mesmo com o artista preso desde o dia 22. A capa foi criada por Igor Vargas, que mostra o Oruan aí cercado de microfones, câmeras e armas, representando os julgamentos enfrentados pelo cantor. Tem um vídeo aí da concepção dessa capa, assistam. O disco conta com 12 faixas, incluindo Cabelo Vermelho, Diretamente do Rio de Janeiro, Manifesto, Cicatrizes da Guerra e música gospel, como o Salmo 121, que traz uma letra de reflexão espiritual. Oruan, cujo nome verdadeiro é Mauro Davi Nepomuceno dos Santos, foi transferido para a penitenciária Doutor Serrano Neves, no complexo de Jericinó, em Bangu, e teve a sua prisão preventiva mantida em audiência de custódia. O caso repercutiu nas redes sociais e reacendeu aí os debates sobre a relação entre artistas e criminalidade no cenário musical. De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o rapper foi indiciado por associação para o tráfico e ligação com o Comando Vermelho, além de crimes como desacato, resistência, ameaça e dano ao patrimônio público. A prisão ocorreu após uma confusão durante a operação policial para apreender um menor em sua casa em Joá, zona oeste do Rio de Janeiro, na noite de segunda-feira do dia 21. Os fãs seguem aí mobilizados, acompanhando o desfecho do caso e o impacto na carreira do artista. Intolerância religiosa. O padre Danilo César repercutiu nessa quarta-feira, agora no dia 30, após aparecer em um vídeo viral que critica a religião da cantora Preta Gil durante uma missa na paróquia Areial, em Campina Grande, na Paraíba. No conteúdo, o religioso questiona o poder dos orixás e diz que as divindades não foram capazes de ressuscitar a cantora. Assistam. Gilberto Gil fez uma oração aos orixás. Cadê o poder desses orixás que não ressuscitou Preta Gil? Tá lá. Já enterraram? Pois é. E tem gente católica que pede essas forças ocultas. Eu só queria que o diabo viesse e levasse. No dia que ele levar e no outro, quando você acordar lá, acordar já com o calor do inferno, você não sabe o que é que vai fazer. A Associação Cultural de Umbanda Candomblé e Jurema Manhanalha Maria de Souza emitiu uma nota de repúdio contra as falas do padre. A cantora Preta Gil tinha religiosidade ligada aí ao candomblé e demonstrava devoção à Nossa Senhora Aparecida. Preta faleceu no último dia 20 em decorrência das complicações de um quadro de câncer de intestino. Ela não descansa em paz. Ainda sobre Preta Gil, o Wellington Camargo, que é irmão da dupla Zezé de Camargo e Luciano, criou uma grande polêmica agora nas redes sociais ao publicar um vídeo poucos dias após a morte de Preta. No vídeo, o cantor gospel lamentou a perda da artista, mas relacionou a doença às supostas atitudes da cantora em vida, que, segundo ele, seriam exemplos de escarnecimento de Deus. Assistam. Boa noite, gente. Boa noite, meus seguidores. Eu recebi com um triste pesar, com muita tristeza, a notícia da passagem da cantora Preta Gil. O Brasil inteiro está acompanhando aí. Eu não posso negar para vocês que estou consternado, né? Uma vida, uma pessoa, é o amor de alguém. Ela era o amor de alguém. E eu fiquei muito triste com isso.
Porém, nós sabemos que a Bíblia diz lá em Gálatas 6 que de Deus não se escarnece. E eu vou botar um vídeo daqui a pouco para vocês verem o que ela falou de Deus. Eu vou botar um vídeo aqui para vocês verem ela dizendo que Daú é bom, que Daú é maravilhoso. E olha bem onde foi a doença dela. Não desejo mal para ninguém. Aceito opiniões menos críticas, xingatórios. Eu não aceito, porque eu não estou aqui desrespeitando ninguém. Eu só estou dizendo o seguinte: uma pessoa que zombou de alguém, que estava usando uma bolsa de colostomia, virou e disse para aquela pessoa: essa pessoa é um saco de bosta, passou pelo mesmo processo, teve que usar uma bolsa de colostomia também. Então não se escarneçam de Deus, não se escarneçam das coisas de Deus, porque de Deus não se escarnece. Sinto muito, deixo aqui o meu abraço à família dela e que Deus possa tê-la em um bom lugar. Deus abençoe a todos e vamos com fé. Nos comentários, diversos internautas criticaram a fala do cantor e pediram que ele apresentasse os supostos vídeos da cantora mencionados nessa gravação, coisas que ele cita aí no vídeo dele. Em resposta a uma das críticas, ele rebateu: tudo o que eu falei está na internet, inclusive ela falando. Ela deveria ter segurado a boca. Deus é bom, mas é justo. Disse o irmão do Zezé de Camargo e Luciano. Enfim, é um mal de família, né? Racismo, bolsonarismo, intolerância religiosa e hipocrisia, sobretudo. Que seja processado pela família. E uma notícia boa sobre Preta. Após o cancelamento da edição de 2025 por conta do agravamento do estado de saúde dela, o bloco da Preta, já tem o seu retorno garantido para o carnaval de 2026. Sim, a informação foi confirmada pelo portal do Léo Dias, destacando que a próxima edição do evento será uma grande homenagem à artista, mais do que merecida, que não teve seu carnaval desse ano. Ícone da música brasileira e presença marcante no carnaval carioca, Preta arrastava multidões pelas ruas do centro do Rio com seu bloco, um dos mais populares e queridos da folia. A última edição do Bloco da Preta aconteceu em 2024 e marcou um momento muito emocionante. Foi o retorno da cantora aos palcos após enfrentar a primeira fase de seu tratamento. Enfim, em 2025, esse desfile, esse bloco foi cancelado devido ao agravamento de sua doença até a sua morte. A Rio Tour publicou uma mensagem de carinho dizendo: Preta, vamos todos sentir sua falta nesse carnaval, mas se aveste não. 2026 é logo ali e breve vamos te dar aquele abraço. Com o otimismo que sempre foi sua marca, a Preta respondeu: até 2026. Enfim, de acordo com o planejamento já tradicional do bloco, o retorno deve seguir o formato consagrado: participação no pré-carnaval carioca nos dias oficiais da folia em Salvador e no pós-carnaval aqui em São Paulo. A expectativa é de que a homenagem mobilize uma multidão ainda muito maior, transformando o desfile em um verdadeiro tributo à vida, à alegria e ao legado cultural de Preta Gil. Nossa Senhora do Mel. Meus caros, a Arquidiocese de São José do Rio Preto instaurou uma comissão para investigar uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, que pertence a uma fiel na cidade de Mirassol, no interior de São Paulo. A santa, a imagem, na verdade, apelidada de Nossa Senhora do Mel, é conhecida pela comunidade local, ali pelos arredores, por expelir mel e outras substâncias. O fenômeno teria começado há mais de 30 anos, quando a imagem chegou na cidade. A princípio, os fiéis perceberam que do objeto saíam algumas substâncias. Alguns falam em lágrimas de sal, além de substâncias como azeite, vinho e, mais recentemente, mel. Ao longo dos anos, o fenômeno tem atraído um número expressivo de devotos, passando aí por peregrinações e gerações. Em agosto do ano passado, a imagem foi inclusive visitada pela cantora Elba Ramalho. Só para lembrar, ela é bolsonarista. A repercussão do fenômeno fez com que a Arquidiocese de São José do Rio Preto fosse questionada aí pelas autoridades eclesiásticas. Em maio do ano passado, o Vaticano publicou um documento determinando que situações como essas sejam alvo de investigações, o que levou à fundação da Comissão de Investigação pela Arquidiocese a abrir uma comissão que vai buscar esclarecer a veracidade desse fenômeno e que vai ter a participação aí de um delegado, um teólogo, um canonista, um perito e um notário. E eu não sei o que é um notário. De acordo com a Arquidiocese, os membros da comissão, sob julgamento de fidelidade à Igreja e de sigilo canônico, vem realizando o processo com discernimento com rigor científico, doutrinário e pastoral, respeitando todos os critérios definidos pela Igreja. A Arquidiocese não orientou a suspensão das peregrinações em imagem à devoção dos fiéis. Ela continua incentivando aí, tá? A assessoria da Igreja explicou ao Metrópolis que a comissão pretende averiguar a veracidade desses fatos e produzir um relatório que vai encaminhar até o Vaticano, até o Papa. Vai caber aí à Santa Fé decidir o que será feito a partir disso.
Descontrolada, a rapper Azealia Banks voltou a causar revolta nas redes sociais ao publicar um post transfóbico e homofóbico em sua conta no X. Ó que novidade! Afirmando que ser gay ou transgênero não é natural. A postagem foi feita em resposta a um usuário que criticava por romantizar traumas. Banks compartilhou seu comentário e escreveu o seguinte: bem, ser gay e transgênero não é algo natural, é uma resposta traumática. A ciência mentiu pra vocês e disse que vocês eram normais. Daí ela reforça aí a sua visão sobre homossexualidade e transexualidade como transtornos mentais, né? Que é uma coisa que ela já tinha falado anteriormente. A publicação provocou um verdadeiro incêndio nessa internet de meu Deus, com diversos usuários criticando duramente aí a artista, que não deveria mais nem ser artista, né, gente? Um dos comentários mais curtidos ironizou, disse assim: você supera sua própria idiotice toda vez que tuita. É realmente impressionante. Enfim, não vai adiantar porque ela vai continuar atacando a população LGBT, a população trans, mas essa repercussão já passou a pedir que ela seja proibida de se apresentar em eventos LGBTQIAPN+, como a Parada do Orgulho de Miami, a qual ela participou em 2022 e mais uma vez causou polêmica. Na ocasião, além de encerrar o show antes do previsto, a rapper jogou o microfone ao chão após ter o som cortado pela produção. Ela foi vaiada e depois foi criticada, voltou ao X, criticou novamente, todo mundo com seu discurso de ódio, mas ela não perde seus fãs, seus seguidores, e a homofobia e transfobia estrutural continua impregnada em pessoas que têm poder. Bebê Rena lésbico. Pois é, a atriz e apresentadora Carolina Ferraz contou no Domingo Espetacular da Record que já foi vítima de perseguição obsessiva por anos. O relato veio à tona após uma matéria aí, né, da TV sobre o aumento de casos de stalking no Brasil. A artista confirmou o relato e detalhou a perseguição promovida por uma mulher russa lésbica que chegou a invadir sets de gravação e ameaçá-la. Segundo Carolina, tudo começou com um envio de cartas insistentes e se tornaram cada vez mais ameaçadoras. Ela contou: quando aconteceu, eu tinha uma filha pequena. Essa pessoa começou me mandando uma série de cartas e cada vez eram mais cartas chegando na minha casa. A stalker, que não era brasileira, chegou a invadir um set de gravação 2 vezes e em uma dessas ocasiões tentou agredir a atriz fisicamente. Mesmo após obter a ajuda da Interpol para impedir que a perseguidora entrasse no Brasil, a mulher conseguiu burlar as leis, as barreiras legais, e encontrou o endereço da Carolina Ferraz e passou a se comportar de forma ainda mais ameaçadora. A artista disse que nas cartas ela falava que ou seria eu ou seria ela. Olha que louca, gente. As ameaças ficaram cada vez mais graves e a tensão só chegou ao fim quando a mulher finalmente foi presa lá na Rússia. A atriz, hoje apresentadora, faz um apelo para que as autoridades levem o stalking com mais seriedade. Adeus mapa da fome. O Brasil saiu novamente do mapa da fome. De acordo com o relatório divulgado nesta segunda-feira, no dia 28, pela ONU, a Organização das Nações Unidas, menos de 2,5% da população está em risco de subnutrição, o que tira o país da categoria de insegurança alimentar grave. O mapa da fome é elaborado pela FAO, a agência da ONU especializada em alimentação e agricultura, e mede o acesso da população à alimentação suficiente para uma vida ativa e saudável. O anúncio foi feito durante o evento oficial da segunda cúpula de sistemas alimentares da ONU em Addis Abeba, na Etiópia. O Brasil já havia saído da lista de países com fome em 2014. No entanto, após a análise dos dados de 2018 a 2020, a ONU recolocou o país na categoria em 2022, apontando um aumento de insegurança alimentar no período. E a gente espera que o governo continue fazendo o seu excelente trabalho. Motoboy do babado. Agora vamos de farofa para alegrar o nosso dia, né? Uma situação inusitada durante uma entrega viralizou nas redes sociais. O motoboy Lucas Gabriel foi surpreendido ao ser atendido por uma cliente que apareceu apenas de toalha e tentou flertar com ele, achando que o charme daria resultado. Mas a resposta do entregador pegou a moça de surpresa. Ele cortou, deu ali uma tramontina nela, dizendo que ele era viado e encerrou a tentativa de paquera. Assistam. Vou até fumar. Porque essa cliente já fala várias besteiras pra mim. Já tô escrevendo boa noite. Boa noite, tudo bom? Já tá frio não, já? Vou Acabei de tomar banho. botar um short. Vai ser fixo, tá bom? Pô, deixa eu falar. Já tá pago, mano. Já tá pago? Deixa eu conferir aqui. Pera aí, rapidinho. Oi, Suca. Valeu, pô, mudei. Eu tava usando uma semana, eu troquei novo também mesmo. Bobeira, quer não, Que? Ah, mano, tá falando sério? É. Ah, mano, chega. Por quê? Tá maluca, uma hora dessa. Por quê? Algum problema? Olha, tem glitter até no óleo da minha moto. Sério? Seríssimo. Você é tão lindo. Pô, vou te falar, sempre Toda percebi. vez que você vem aqui, Eu sempre percebi, mas... Caralho, não tem como, impossível. Ah, sério? Papo reto. Se fosse qualquer outro menor, eles iam te macetar, mas você ajoelhou pro santo errado hoje, papo reto. Taco. Valeu. Tá bom.
Tamo junto. Falei, caralho, loucura. Tá certo ele, bicha. Tem que botar mesmo babado. Trisal por pouco tempo. Em uma decisão considerada um marco para as relações poliafetivas do Brasil, a Justiça de São Paulo reconheceu a união estável de 3 homens, 3 viados, 3 boy, onde? Em Bauru, aqui no interior paulista. Essa sentença, ela foi assinada aí no início de julho. Olha a data, início de julho, um contrato particular que formaliza o relacionamento de quem? Do Charles Trevisan, Diego Trevisan e Caio Alexandre dos Santos. Vale lembrar que os 2 primeiros que têm o mesmo sobrenome já eram casados antes, eles já estavam numa união antes e o segundo mudou o nome para ter o nome do marido. Enfim, a proibição do Conselho Nacional de Justiça para esse tipo de união, de registro desse tipo de união, foi entendido pela juíza que a legislação não proíbe expressamente esse tipo de contrato e registro de títulos de documento, permitindo assim a autenticação. Mas vamos lá. A história do trisal começou em 2024, quando Charles, que é bacharel em Direito, que é o mais velho, foi então que pelas redes sociais eles conheceram o Caio, que na época tinha 17 anos. O relacionamento a 3 deles se firmou quando o Caio completou 18, segundo eles aí, né? E aí os 3 decidiram oficializar a união. O contrato firmado em regime de comunhão universal de bens também envolveu mudança nos nomes civis e cláusulas éticas de convivência. Mas acreditem, o relacionamento terminou dias antes da sentença proferida. O Charles, João Pedro e Caio não estão mais juntos desde maio. Os 2 primeiros continuam juntos, só quem saiu foi o novinho. As brigas levaram ao rompimento do trisal e acabaram com a concessão em uma medida protetiva a favor do Caio, do novinho, que também teve que deixar a cidade, teve que ir embora. A medida protetiva foi concedida no dia 22 de maio, após Caio ter sido intimado com mal injusto e grave pelo ex-companheiro Charles. Diz o documento obtido pelo Metrópolis, tá? Ele também preencheu um boletim de ocorrência após ter sido ameaçado pelo ex. O texto levou em consideração a dinâmica do relacionamento, a intimação através dos familiares do Caio, que é muito novinho, a mudança forçada para casa e a evolução das ameaças para conceder a medida protetiva. Eu fui fuçar as redes sociais deles, tá? E o mais velho, Charles, que tem vários perfis no Instagram, pelo menos 2 ou 3, fez os stories dizendo que estava tudo bem entre os 2 primeiros e que a decisão da juíza era uma vitória aí para os LGBTs, mas que eles não estavam juntos, mas não estar mais juntos não mudava essa decisão, que continuava sendo uma coisa positiva. Só que logo depois dos stories, eles chamam o mais novo de psicopata. Sim, a briga foi feia, acabou na polícia, parece que envolveu a família do novinho, porque, segundo aí os relatos ou o documento obtido pelo Metrópolis, o casal aí de mais velhos forçou o menino a se mudar para casa deles, a mudar de nome e a viver com eles. Não deu certo. Padre do rock. E para terminar essa edição, a gente informa aqui a morte do roqueiro Ozzy Osbourne, que todo mundo viu aí nos jornais, pioneiro do heavy metal, que morreu no dia 22 de julho na Inglaterra, aos 76 anos. Daí, o falecido teve o nome mencionado em uma missa aqui no Brasil, dedicada aos falecidos na igreja de Uberlândia, em Minas Gerais, na segunda-feira, no dia 28. O registro do momento em que o pároco fala o nome do metaleiro rapidamente viralizou nas redes sociais. Assistam. Oremos. Nós rezamos pelo 7º dia de Aparecido Maurício da Rocha, Eurides Pereira Macedo, Inês Ramos, Jonas Tadeu Battaglione, Osvaldo Gonçalves de Oliveira, Ozzy Osbourne, Raimundo da Penha, Robson Silva de Lima. Apesar da estética sombria e ser conhecido mundialmente como o Príncipe das Trevas, Ozzy Osbourne era batizado no cristianismo, né, e se definia como católico. Ele também era membro de uma igreja na Inglaterra, que era uma vertente do cristianismo anglicano. E claro, o padre era fã de rock and roll. Muito obrigado para quem chegou até aqui o final dessa edição do Rolim de Notícias. Olha só, assina o nosso Apoia-se, que é muito importante para que a gente continue fazendo vídeos todos os dias, ou se torne membro do canal e logo em breve vai todo mundo estar num grupão lá, onde a gente conversa ali no nosso particular. Bem aqui vai estar passando o último Rolinho de Notícias para você continuar maratonando no canal. Um grande beijo, até o próximo. Tchau!